Glória a Deus. Vamos ler Salmo de número 17, mais um Salmo de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Senhor, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os meus passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com leão ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada livra minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enche com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Louvado seja Deus. Salmo 17 nos fala sobre um clamor sincero, uma oração sincera. Deus não avalia a palavra que sai da minha boca simplesmente. Deus não avalia a maneira que eu falo, se eu falo de maneira correta ou não quando eu oro. Deus vê o nosso coração e Ele ouve a sinceridade da nossa oração com Ele, porque Ele conhece o nosso coração. A oração não é uma expressão que deva ser de maneira teológica ou literária correta apenas, mas sobretudo a oração é um encontro com o Pai. A oração é um relacionamento íntimo com Deus. Por isso o mais importante da oração é a sinceridade. Deus ama uma oração sincera, mesmo feita com clamor, com dor, com dúvida, mesmo um desabafo, como em 1 Samuel capítulo 1, a nossa irmã em Cristo, Ana, ela clamava de tal maneira que não se entendia, e o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, mas o Senhor ouviu o coração dela, o Senhor ouviu o seu clamor e deu a ela um filho e mais filhos depois. Amado, o Salmo 17 é um clamor de Davi, é Davi clamando, e ele deixa claro logo no versículo 1, Senhor, ouve a minha causa, porque não procede de lábios enganosos, de lábios insinceros. Ou seja, ele está dizendo, eu oro com sinceridade diante do Senhor. Eu oro. E na sinceridade de Davi, ele pede pelo menos 5 coisas para Deus, que eu creio que nós devemos pedir para Ele continuamente, de maneira sincera. Em primeiro lugar, Davi pede que Deus ouça a sua oração. Ele pede para que Deus escute a sua oração. Olha isso na sua Bíblia, no versículo 1, ele diz, Senhor, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração. No versículo 2, ele diz, Senhor, venha a tua presença, o julgamento a meu respeito. E no versículo 6, ele repete mais uma vez, eu te invoco a Deus, e aí ele diz, pois tu me responde, mas inclina os ouvidos para mim, ouve as minhas palavras. Será que Davi tinha dúvida que Deus estava ouvindo as suas orações? Talvez em alguns momentos sim, como todos nós, muitas vezes. Mas ele é sincero para pedir ao Senhor, Senhor, me ouve, me escuta. É uma oração sincera, onde mesmo que haja
momento onde a gente está em dúvida se Deus vai responder ou não, nós suplicamos ao Senhor, Deus me responde, e nessa sinceridade nós vamos ganhando convicção, vamos crescendo em fé, para chegar no versículo 6 e falar: eu te invoco porque eu sei que o Senhor me responde. Ao mesmo tempo que eu sei e oro, eu também digo: Senhor, me responde por favor, reconhecendo a limitação da minha fé quando eu oro. Isso é sinceridade. Sejamos sinceros com o Senhor. Senhor, ouve a minha oração. Em segundo lugar, a sinceridade de Davi o leva a orar para que Deus sonde o seu coração. Davi ora dizendo: Senhor, sonda o meu coração, prova o meu coração. Será que temos coragem e sinceridade para falar isso para Deus? No versículo 3 do Salmo 17, ele diz: sonda o meu coração, me visita de noite, prova-me no fogo. E ele diz: e não encontras em mim nenhuma iniquidade. Ele está dizendo para Deus: Deus, me examina, prova, mostra as minhas motivações verdadeiras, mostra se há algo errado em mim. Quando eu oro, eu preciso ser sincero para Deus e deixar Deus também mostrar o meu coração, coisas que pode Ele estar querendo tocar, moldar, porque Deus não quer apenas responder orações, Deus quer transformar os corações dos seus intercessores. Quando nós oramos, a bênção maior não é a resposta, mas é a intimidade com Deus que nos torna mais semelhantes a Jesus. É o encontro com Ele. Por isso Davi diz: me prova. O que eu falo, será que eu estou falando de maneira correta? O meu dia, como foi? Versículo 3, ele diz: a minha boca não transgride. Vamos ser sinceros quando oramos, para abrir o coração e falar: Senhor, me prova, mostra. Senhor, será que nos meus lábios hoje eu não errei? Será que eu não falei algo que não deveria? Às vezes eu orei errado. Senhor, me toca, me prova, mostra o meu coração. Essa oração, sonda-me, é pedir a Deus que nos revire, nos coloque do lado, aos avessos assim, e que Deus mostre o que está oculto para a gente, em nós. A oração é um encontro transformador com o Pai, com a graça de Deus. Senhor, me prova. Seja sincero para pedir a Deus. Deus vai mostrar o seu coração. Prova-me com fogo. Ele chega a usar essa expressão: prova-me no fogo. O fogo da provação é para nos purificar, não é para nos destruir. Por isso, Senhor, mostra e me purifica com o teu fogo. E em terceiro lugar, Davi ora de maneira sincera o seu clamor para que Deus manifeste as suas maravilhas. O versículo 7 ele fala: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daquele que à tua direita se refugiam. Nós buscamos a Deus para ter intimidade, nós buscamos a Deus por quem Ele é, mas na nossa sinceridade, nós devemos, e Deus espera, que clamemos pelos milagres dEle, pelas manifestações das suas maravilhas, do seu poder. A motivação nossa tem que ser que o nome dEle seja glorificado, seja honrado, mas nós devemos pedir a Deus os seus sinais e maravilhas, não para que a gente o ame, porque nós o amamos por quem Ele é, mas nós pedimos a Deus as suas maravilhas, porque cremos no seu poder, cremos na sua soberania, cremos que Ele é Deus, e cremos que Ele também é glorificado pelas manifestações da sua graça, do seu poder. Senhor, manifesta as suas maravilhas. Como é bom ver os milagres de Deus, as intervenções de Deus, os livramentos de Deus. Seja sincero e peça ao Senhor, porque às vezes nós ficamos tímidos, e às vezes nos tornamos passivos diante de uma enfermidade, diante de uma circunstância, e acabamos tendo uma falsa humildade, orando: Senhor, se for da tua vontade apenas, faz. Não, eu posso orar: Senhor, opera as tuas maravilhas, salva os meus familiares que ainda não te conhecem, sara, Senhor, essa enfermidade. Eu oro: Senhor, manifesta as tuas maravilhas. É certo que quem é do Senhor espera na vontade dEle e descansa nele, mas nós oramos pelas maravilhas do Senhor. Nós estamos neste mês de maio orando pela salvação dos nossos familiares. Nós estamos orando por irmãos nossos que estão enfermos, que estão se recuperando. Nós estamos orando pelos milagres de Deus. Nós cremos nos milagres do Senhor. Pedimos ao Senhor sinceramente: Deus, manifeste as suas maravilhas. Seja sincero com o Senhor amado. Deus conhece o seu coração. Em quarto lugar, Davi é sincero para orar,
para que Deus o livre de todo mal, que Deus o guarde dos males. Do versículo 8 ao 14, é um clamor, para que o Senhor o guarde. O versículo 8, ele guarda-me como a menina dos seus olhos. Aí uma ilustração, uma metáfora da pupila, nos nossos olhos, que nós temos todo o cuidado, a proteção, os nossos olhos, qualquer coisa, nós já fechamos os olhos. Ele está dizendo: Senhor, eu sou como a menina dos teus olhos, me guarda. O Senhor, Ele nos guarda, o Senhor nos protege. Mas Davi pede ao Senhor livramento, Davi pede ao Senhor o cuidado de Deus, demonstrando a dependência de Deus, a confiança nele, demonstrando que Davi era alguém que sabia e não ignorava que nós temos batalhas espirituais, que nós temos momentos onde a nossa alma está abatida. Então ele diz no versículo 8: Senhor, me guarda, Senhor, me esconde à sombra das tuas asas. Que linguagem tremenda, que na teologia a gente tem um nome para isso, né? Essa comparação, essa metáfora de Deus como uma grande mãe, uma grande ave, uma grande águia que cobre a gente debaixo das suas asas. O Senhor Jesus falou para Jerusalém: quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Amado, as asas do Senhor estão abertas para que a gente se esconda debaixo das suas asas. Quando nós oramos e sinceramente clamamos: Senhor, nos guarda, nós nos esconderemos debaixo das asas dele, e ai daquele que tentar nos tocar. Você já tentou pegar um filhote de pássaro? Quem já tentou se deu mal. Eles atacam. Imagina o Senhor, Ele é a águia que sustenta-nos debaixo das suas asas. Nós precisamos nos esconder ali na oração. A oração, a intercessão nos leva a um lugar de esconderijo debaixo das asas do Senhor. Ele é sincero para falar no versículo 9: me protege, Senhor, dos perversos. Ele é sincero para assumir que ele estava com algum tipo de medo. Ele estava clamando ao seu: Senhor, me guarda dos que me oprimem, dos inimigos insensíveis. Eles falam de qualquer maneira, eles são insolentes, eles querem me derrubar, no versículo 11. Esses inimigos aqui, amado, certamente nós sabemos que o nosso maior inimigo, ou os nossos inimigos não são os homens, os nossos inimigos são os inimigos espirituais, ou melhor, os nossos verdadeiros inimigos são os espirituais. Efésios 6, a nossa verdadeira luta não é contra homem algum, é contra principado e potestade. Mas Satanás, às vezes, vai usar pessoas para de alguma maneira se levantar contra nós. E o que nós temos que fazer, biblicamente falando: Senhor, me guarda, me protege. E o Senhor Jesus nos ensinou: abençoa. E é para abençoar com sinceridade no coração. Essa é a oração sincera. Mesmo que na oração, às vezes: Senhor, eu não estou suportando, Senhor, aquela pessoa está tirando a minha paciência. Mas o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso. Me guarda e tem misericórdia, abençoa aquela pessoa. Essa é a oração sincera. Mas orar para que Deus nos guarde do mal do inimigo, do mal do nosso próprio coração, dos males contra nós. A oração de Jabes, em 1 Crônicas 4:10. Jabes faz uma oração sincera, simples, e que a Bíblia diz que Deus o ouviu e o respondeu. 1 Crônicas 4:10, vale a pena a gente sempre lembrar. Ele diz: Senhor, me abençoa, Senhor, me livre, me guarda do mal, amplia as minhas fronteiras, que mal nenhum me atinge. E o Senhor concedeu o clamor dele. E em último lugar, amado, a oração sincera de Davi, ele ora para que Deus revele a sua face para ele. Versículo 15, ele fala: eu na tua justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, amado, quando acordar, o que eu quero, Pai, sobretudo, eu quero que o Senhor responda as minhas orações, que o Senhor opere maravilhas, eu quero que o Senhor me guarde do mal, mas o que eu mais quero é contemplar a tua face desde a hora que eu acordo. Ao amanhecer, eu vou, por quê? Porque é a tua presença que me satisfaz. As bênçãos são maravilhosas, mas é a presença que nos satisfaz, é a glória dele, é a bênção que Deus ensinou a Arão a liberar sobre Israel, a bênção araônica, de Números 6, 26 e 27. Números 6, versículo 26 e 27, que
que a mão do Senhor, que seja sobre nós a sua bênção, que se o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz e tenha misericórdia de nós. Nós precisamos orar por isso sinceramente todos os dias. Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre nós. E precisamos pedir a Deus, sendo sinceros: Senhor, me faz amar mais o Senhor do que as bênçãos, porque nós somos muitas vezes atraídos até por gente que Deus usa, mas a presença dele tem que ser mais ansiada por nós. A presença dele tem que ser mais amada por nós do que as bênçãos, do que as pessoas, do que a nossa família, do que qualquer outra coisa. A presença de Deus precisa ser ansiada por mim todos os dias, no sentido de contemplar, de desfrutar, de me saciar nele. Ele precisa ser tudo para mim. À medida que, se tudo faltar, nada vai faltar, porque ele é tudo para mim. Se o Senhor te fizesse essa proposta, como no livro Louco Amor, do Francis Chan, ele diz: se o Senhor se fizesse essa proposta, vou te colocar no lugar e vou te dar tudo o que você mais almeja na vida, só não estarei lá, meu Espírito Santo só que não estará lá, você aceitaria? Teoricamente, todos nós respondemos automaticamente que não, mas no dia a dia, às vezes, nossos atos, parece que às vezes a gente está querendo tudo, e o Senhor vai ficando por último. Ou às vezes a gente quer tudo mais o Senhor, mas nós precisamos ansiá-lo mais do que tudo, porque aí aquilo que ele acrescentar, nós vamos nos alegrar, mas não vamos desviar os olhos. Até aquela experiência com Deus, que tocou as suas emoções, que você saiu bêbado e maravilhosamente emocionado, não pode substituir a presença da glória dele, o anseio pela intimidade, relacionamento diário com ele, mesmo quando nós não sentimos todas aquelas emoções. Porque a presença de Deus não tem a ver com alma, a presença de Deus tem a ver com a consciência de um espírito que reconhece que ele é Deus e ele está conosco todos os dias. É amar e reconhecer a sua presença. Concluo comentando só o versículo 14, que eu não poderia deixar de comentar, porque Davi fala algo interessante. Ele fala assim: Senhor, versículo 14, me livra dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida. O ventre o Senhor enche com tesouros, e fartam de filhos, e lhe sobra, deixa os pequeninos. O que Davi está dizendo aqui, irmão? Ele está dizendo: Senhor, me livra de me tornar igual às pessoas, que a porção delas é este mundo. Elas vivem para esta terra, elas vivem para acumular, e Deus as enche de riquezas, como um juízo. Deus dá a elas tudo que elas buscam, procuram, prosperam e enriquecem, para que elas tenham tudo desta vida, sem a consciência da presença dele. Isso é um juízo, isso não é bênção. Agora, aquele talvez perca tudo, mas tenha o Senhor, isso é uma bênção maravilhosa e gloriosa, porque a verdadeira vida não é esta, a verdadeira vida é a eterna, de Hebreus 11, que todos os homens da fé que andaram de Gênesis até a volta de Jesus, sabem, eles andam almejando a pátria superior, por isso o estilo de vida deles é para a eternidade, é para agradar a Deus, é para buscar a Deus, é prioridade do reino de Deus, e o que a gente passa na terra, nós passamos olhando para o Senhor, dependendo do Senhor e amando sempre a presença dele em primeiro lugar. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um salmo que o Senhor nos edifica, alimenta, nos exorta, e a minha oração nessa manhã é que o Senhor nos ensine a ter orações sinceras, que o Senhor gere em nosso espírito um clamor sincero, ainda que na sinceridade precisamos confessar o nosso pecado, a nossa limitação, o nosso medo momentâneo, a nossa dúvida momentânea, mas nós queremos ser sinceros, rasgar o coração diante de Ti e descansar debaixo das Tuas asas e confiar no Senhor, e todos os dias amar mais a presença do Senhor, a vontade do Senhor. Possamos, ó Deus, como o Senhor Jesus é citado em Hebreus, que o clamor dele foi ouvido, porque ele ansiava intensamente fazer a vontade do Pai. Que nós possamos ter esse mesmo clamor, uma oração sincera, que expressa o nosso coração, mas que deseja fazer a Tua vontade e permanecer na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.